Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre insatisfação. Por que somos tão insatisfeitos com a vida, com o mundo, enfim, porque estamos sempre reclamando, sempre apreensivos, ansiosos, inconformados com a vida. Quando, no início lá do século XX, antes desse boom tecnológico, antes esse aumento do mundo da comunicação, da televisão, do rádio, da forma que é hoje, enfim, nós vivemos um mundo onde o ritmo era mais lento, mais suave. Não que o século XX tenha sido, né, um período mais calmo da humanidade, não. Mais perto do que vivemos hoje, era um período muito mais tranquilo na questão de tempo. Você tinha mais consciência do que era um ano, do que era um dia, do que era uma hora. Você prestava atenção nas estações do ano. Você sabia quando era inverno, quando era verão, quando era outono. Você percebia se ia chover, você percebia se ia fazer sol, porque a gente prestava mais atenção. O nosso mundo era menor. Nosso mundo era a nossa comunidade, o local que nós morávamos, que vivíamos. As informações chegavam muito devagar, demoravam muito tempo para chegar. Um fato acontecia na Europa e a gente aqui no Brasil ia ter ciência desse fato, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, em alguns casos até 1 ano depois ou mais. Mas com o advento da tecnologia, da mudança do mundo, de cada vez mais se investir em meios mais rápidos de levar informação, de olhar a vida, que nós acabamos entrando numa aceleração desenfreada. A tal ponto que hoje, né, nós não temos mais paciência com nada. Nós não temos paciência nem com quem anda na nossa frente. Quantos já não viram assim: vamos depressa, seu lerdo, anda depressa, sua tartaruga, tenho tempo, olha, vamos logo, não tenho tempo a perder. Estamos igual o coelho lá da Alice do País das Maravilhas, né? Quando ele sempre está com aquele reloginho na frente falando: estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. E em determinado momento a gente começa a ouvir falar aquele negócio da famosa zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto, precisamos bater metas, precisamos superar objetivos. E a gente entra naquele processo que você tem que vencer metas, estabelece metas absurdas, gigantescas, e se você não as bate, se você não as vence, a sensação de insatisfação, a sensação de ansiedade para quebrar a meta, a sensação de frustração se você não fez, é muito grande. E quando você quebra uma meta, cria-se outra meta, e outra meta, e outra meta, e outra meta, e a gente vive nessa ansiedade de quebrar, destruir, alcançar, vencer metas. Chegando ao ponto de, em alguns momentos, né, a gente ouvir entrevistas de pessoas falando sobre a questão do dia a dia, da sua empregabilidade, que, olha, eu vou entrar numa empresa, se em 1 ano eu não for gerente, em 2 anos eu não for diretor, se em 4 anos não for tal coisa, eu vou sair, vou fazer outra coisa. E a própria empresa te obriga a você a se movimentar, a crescer, para em pouco tempo você se tornar um gerente, um diretor, um CEO e coisas assim. Mas sem o amadurecimento, sem o conhecimento, sem lidar com a parte emocional, é apenas um trator desgovernado, passando por cima de todos e destruindo o que está na frente. E a gente entrou nessa situação e foi mudando a forma com que a gente se relaciona com a vida, com o mundo.
E hoje você compra um celular pensando já no próximo celular, no próximo modelo. Aí quando você vai apresentar o teu celular para alguém, olha, eu comprei tal celular. Nossa, esse já está vencido, esse está ultrapassado. Agora é o celular tal, com tantos gigas, com resolução Full HD, resolução 4K, que é LED. E assim você está sempre comprando alguma coisa para ter, e aquilo que você tem já não está mais satisfeito, você quer comprar outra coisa, e você quer ter outra coisa, compra um carro, mas esse carro já não está legal, isso poucos dias depois que você comprou o carro, primeira festa do carro, né, festeja com todo mundo, tira foto, na outra semana não, esse carro eu já não quero mais. Isso é um carro novo, o carro agora da moda é tal isso, o carro da moda é aquilo, e você já não está mais satisfeito com o carro. Não está mais satisfeito com o emprego, não está satisfeito com a família, não está satisfeito com a tua vida. Aí eu estou com as ruguinhas aqui, eu estou com outras ali, com uma papinha aqui, vou fazer uma plástica. Chega lá, não, plástica já fiz uma, agora eu vou fazer um preenchimento, uma harmonização facial. E assim eu vou me tornando cada vez mais insatisfeito, cada vez mais exigente com todos e comigo mesmo, e não percebemos como isso tudo vai afetando o nosso mundo interno, nosso mundo de relações internas, nosso mundo de relações externas, nosso convívio com as pessoas, nosso convívio conosco mesmo, as nossas relações profissionais, nossas relações religiosas, sociais, elas vão se tornando cada vez mais superficiais, porque nunca nos satisfazem. Eu estou no tal local, vamos pegar um exemplo, eu vou participar de uma instituição religiosa. Mas ela não é, ela é fraca. Eu estou lá 2 semanas e não vi modificação nenhuma, não vi transformação nenhuma, porque você ouviu alguém de um outro segmento religioso falando que lá é poderoso, lá as coisas transformam, as coisas mudam, e você vai pulando de galho em galho, de situação em situação, de igreja, de templos, porque você está insatisfeito, porque você quer tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, e não quer fazer as mudanças necessárias. Aí você vai estudar, porque você quer se tornar o CEO, né, da sua empresa, do seu negócio, e você vai estudar tudo, qualquer coisa que aparece, sem se aprofundar em nada. Porque tem sempre uma técnica nova, tem sempre alguma coisa nova, e muita gente falando, olha, se você não conseguir tal coisa em 2 meses, você não é apto para essa função. Se você não conquistar tal coisa em 6 meses, você não tem condição de você continuar isso. As pessoas já vêm com um monte de resultados, pessoas que ganham milhões, que ganham centenas, milhares, e você às vezes não tem essa capacidade toda de movimentação. Aí vem dizendo o outro, olha, no meu primeiro mês eu fiz isso, no meu segundo mês eu fiz isso. Nossa, né? Vai gerando uma insanidade de comportamento, de relação com as pessoas e com a vida, e a nossa insatisfação vai se tornando cada vez maior, a nossa ansiedade, o nosso desejo de superar o insuperável, que a gente vai se deixando de lado, a gente não vai se cuidando, não vai se observando, não vai vendo a nossa família, não vai vendo os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos. Enfim, a gente não vive mais. A gente sai igual o coelho da Alice. Estou atrasado para ser milionário, estou atrasado para ter a família perfeita, estou atrasado para ter o carro do ano, estou atrasado para ter o último modelo de celular, estou atrasado para fazer a melhor viagem da minha vida, porque eu ainda não fui em tal lugar e todo mundo está indo. Você tem um guarda-roupa extremamente cheio de roupas, cheio de coisas, e perguntou para você, você tem alguma coisa para vestir? Eu não tenho nada, olha só, está faltando um monte de coisa aqui, preciso comprar tal coisa, e está abarrotado de roupas. Mas não são as roupas da moda, não são as roupas da televisão, não são as roupas desejadas, queridas. Tem 30, 40 pares de sapato, mas diz que não tem nenhum que sirva, nenhum que seja bom.
Tem 98 pares de meia, mas isso é pouco, não é o suficiente. Tem uma casa, acabou de pintar a casa, não gostou da cor da casa, quer pintar para outra, quer pintar outra porque surgiu uma cor diferente. E assim eu vou entrando num processo cada vez maior de insatisfação. Sabe, de falta de apreciar o que se tem, de valorizar o que se tem. E quando a gente tem muita coisa guardada nos quartos, nas gavetas, nas salas de despejo, nos quartinhos de despejo, que você nunca usou, nem sabe para que serve, mas você comprou porque era moda, porque tinha que ter, mostrar que você tem. E você não sabe nem o que fazer com aquilo. Isso também acaba trazendo para você um acúmulo de desejos, de necessidades e de vontades que você nem sabe para que e por que você tem. E você não quer abrir mão disso. Você não quer abrir mão disso porque vai que precisa. Vai que lá na frente eu vou precisar. Vai que lá na frente eu vou necessitar. E você nunca vai precisar daquilo. Você nunca vai usar aquilo. E nunca vai abrir espaço para coisas boas, para as coisas melhores da sua vida, que às vezes é apenas observar, olhar. Já olhou que muitas vezes já observou que muitas vezes você vai assistir um filme e você está com a cabeça em todo outro lugar, mesmo no filme, que o filme acaba e você nem sabe o que você assistiu. Está participando de uma conversa com a família e no final da conversa você não sabe o que você conversou com a família, você não sabe o que seu filho disse, você não sabe o que a sua esposa disse, o que seu marido falou. É uma conversa de louco, porque ninguém sabe nada, porque ninguém presta atenção, ninguém valoriza. Compra algo, conquista algo e olha com menosprezo, joga no canto, porque eu tenho que conquistar coisas novas. Entra no emprego já pensando no próximo emprego, porque afinal de contas eu não posso ficar na minha zona de conforto. Então eu acabo não aprendendo nada ali. E sendo que a vida é um processo de aprendizado, de conhecimento, de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, conhecer as pessoas que estão à minha volta, conhecer o que eu faço, ter noção daquilo que realmente tem valor para mim. Então a insatisfação, ela gera a ansiedade, ela gera a depressão, porque eu começo a me sentir menor, porque eu não alcanço os objetivos que todo mundo alcança, eu não alcanço as metas que todo mundo alcança, eu não namoro as pessoas que todo mundo queria que eu namorasse, ou que seria legal que eu namorasse. Eu começo a ficar insatisfeito com a minha família, porque não é a família que eu queria, não é a família que eu desejava. E eu começo a ficar insatisfeito comigo mesmo, porque eu não sou a pessoa que eu imaginei que seria. Eu não alcancei as coisas que eu imaginei que eu alcançaria com a idade que eu tenho hoje. Eu não me sinto realizado, apesar de tantas coisas que já realizei, porque não é aquilo que hoje pedem ou necessitam. Então, por que eu estou sempre insatisfeito? Porque eu não tenho mais satisfação com as coisas, porque eu não tenho mais prazer com as coisas, porque eu não tenho mais alegria com nada. Porque eu estou sempre apressado, como esse coelho, com o reloginho na mão e dizendo: estou apressado, estou apressado. Vamos andar um pouco mais, prestar atenção no caminho, ouvir mais as pessoas, ter menos pressa, ter menos insanidade com as nossas relações. Entender que a gente precisa ter tranquilidade, calma, reflexão e valorizar cada passo, cada caminhar, cada situação, apreciar as amizades, apreciar as oportunidades, apreciar o dia a dia, mesmo que isso possa parecer para muitas pessoas uma grande bobeira. Vamos valorizar mais o nosso tempo, a nossa vida, e assim, com certeza, nos tornaremos pessoas mais satisfeitas. Um grande dia para você. Até mais.